Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica que vai te ajudar a acertar uma questão de humanas em 30 segundos no Enem. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas se você ficar comigo até o final, eu vou te mostrar dois exemplos de como essa técnica pode ser utilizada para você conseguir simplesmente acertar uma questão que vale muitos pontos, tipo 50, 60 pontos, em apenas 30 segundos. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que os vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece também de deixar o seu like aí, caso você goste dessa técnica que eu acho que é a cereja do bolo lá do meu curso do plano do gabarito. Cara, depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu decidi abrir essa técnica que eu desenvolvi lá dentro do meu curso do plano do gabarito. Para dizer bem a verdade, isso não foi uma técnica desenvolvida por mim. Na verdade, isso é um erro clássico que acontece dentro da confecção das provas de vestibular e, sobretudo, dentro da prova de humanas do Enem. Como vocês sabem, cara, talvez nem por causa do meu canal, mas por causa de outros canais, a resposta da prova de Ciências Humanas do Enem, ela é sempre validada pelo texto. Isso significa dizer, portanto, que a resposta, logicamente, ela tem que estar ali no texto. Esse erro, ele deriva disso. A gente chama ele de atratividade. E basicamente é o seguinte, é quando o cara que elaborou a questão, ao pensar no gabarito, simplesmente replicou o mesmo conceito que está presente no texto de forma idêntica, com a mesma palavra no gabarito da questão. O nome atratividade vem isso, é porque ela atrai você para aquela alternativa. E por que essa questão vale muito? E por que a atratividade é um erro dentro do Enem? Cara, essa questão ela vale muito e a atratividade é um erro porque ela aumenta de forma gigantesca um dos parâmetros do TRI, que é a chance de acerto ao acaso. Então, por exemplo, se a questão tem lá 20% de chance de acerto ao acaso, normalmente, e ela tem atratividade, a chance de acerto ao acaso vai para 50%, 60%, o que torna essa questão uma questão muito valiosa e que você não pode errar. Para te mostrar isso, eu vou aqui para minha bolinha agora, né, surgindo a bolinha aqui, para te mostrar dois exemplos de como a atratividade apareceu. Primeiro no Enem de 2014 e depois no Enem de 2020. Inclusive, eu queria que você comentasse aqui embaixo, nos comentários, se você já viu alguma outra questão. Eu já vi várias outras, óbvio, tanto de Enem PPL como de Enem regular, mas eu não vou ficar mostrando aqui, senão vocês vão fechar o vídeo e vão embora, né? Essa primeira questão aqui é do Enem PPL de 2014, uma questão sobre reforma urbana Pereira Passos. A questão diz o seguinte: na primeira década do século XX, reformar a cidade do Rio de Janeiro passou a ser o sinal mais evidente de modernização que se desejava promover no Brasil. O ponto culminante do esforço de modernização se deu na gestão do prefeito Pereira Passos, entre 1902 e 1906. O Rio civiliza-se era a frase célebre à época e condensava o esforço para iluminar as vielas escuras e esburacadas, controlar as epidemias, destruir os cortiços e remover as camadas populares do centro da cidade. E aí ele continua no comando pedindo o seguinte: o processo de modernização no texto trazia um paradoxo que se expressava no, né? Bom, o paradoxo que ele quer saber, ele está presente no texto. Qual que é a ideia central do texto? É a ideia de que o rio civiliza-se. Se você for às opções, você vai encontrar exatamente ela, da mesma forma. Na letra C, o ideal de civilização acompanhado de marginalização. Ou seja, a ideia de que o rio civiliza-se, ela se repete aqui no texto base e se repete quase que da mesma forma aqui, logicamente, na opção correta. Isso a gente chama de atratividade e ela serve tanto para você garantir o seu acerto, caso você esteja em dúvida dentre uma ou outra opção, como para você acertar quase que imediatamente. Só toma muito cuidado para que essa ideia não seja uma palavra aleatória, e sim um conceito central do texto. Não adianta repetir, sei lá, o artigo A. É óbvio que o artigo A vai se repetir, ou ainda, não sei, né, a palavra evidente. Para que a atratividade ocorra, ela tem que ser um conceito central, ou seja, a ideia aqui de civilização. Civilização é um conceito, ela tem um significado, beleza? Para que isso fique mais claro como é que você faz para acertar essas questões em 30 segundos, eu separei um outro exemplo aqui, que é o exemplo do Enem Digital, né? Que é, obviamente, aqui aquela prova que foi diferente, né, de 2020.
Vamos lá para essa questão para você ver como é que isso é um padrão na prova de humanas do Enem. Diz a questão o seguinte: Brasília é a primeira cidade moderna inscrita no Patrimônio Mundial. O plano da cidade, idealizado por Lúcio Costa, segue os princípios básicos da Carta de Atenas em 1933. Uma cidade estruturada em áreas, cada qual com uma função específica. Área monumental, onde se concentram os prédios da administração, área residencial, área agrária e área de lazer, separadas por vastos espaços naturais que se comunicam pelo traçado das grandes vias. E aí fala aqui, cidades brasileiras e patrimônio cultural. Vamos ver o que a questão pede para saber se essa questão tem atratividade ou não. A cidade apresentada foi reconhecida como patrimônio cultural da humanidade porque, bom, o texto próprio já te diz, né? Mas vamos procurar as opções aqui. Letra A. Mescla populações e sotaques ilustrativos da diversidade étnica brasileira? Não, em nenhum momento o texto fala isso. Só que essa é uma opção que é um distrator, porque você lembra lá dos candangos, enfim, etc. Na letra B, preserva princípios arquitetônicos e urbanísticos originados no modernismo. Perceba como ele abre a frase. Brasília é a primeira cidade moderna. Então aqui você tem uma equiparação entre cidade moderna e modernismo. Então ele está te dizendo com a mesma palavra, com a mesma expressão, aquilo que torna Brasília uma cidade inscrita no Patrimônio Mundial. Repare, Brasília é a primeira cidade moderna inscrita no Patrimônio Mundial. E aí ele pergunta, né, por que a cidade apresentada aqui, a Brasília, foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, é por isso, né, porque ela representa elementos da cultura moderna, do modernismo, beleza? Esse exemplo ele pode ser utilizado à torto e à direito. Ah, Rafael, mas quantas vezes isso aparece no Enem? Cara, isso aparece mais ou menos em uma questão de cada prova do Enem. Nem sempre de maneira tão óbvia, nem sempre de maneira tão simples, mas sempre de uma maneira que você pode utilizar essa expressão que se repete no texto, no gabarito da questão. Isso não é um macete propriamente, né? Embora acabe se convertendo no macete. Isso é um erro que afeta bastante a prova do Enem. Só que você precisa estar de posse desse erro, porque caso você erre essa questão, mesmo que você acerte 41, 42 questões na prova do Enem, você vai ser profundamente prejudicado. Se você chegou até aqui e você quer saber mais macetes como esse, mais erros da prova do Enem que você pode utilizar para acertar questões, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição e se matricule no meu curso, o Plano do Gabarito. Em 8 dias eu vou te ensinar todas essas técnicas que vão fazer com que você conheça a prova de humanas por dentro e dobre o seu número de acertos, fazendo com que você chegue ao tão sonhado patamar de 40 acertos na prova de humanas. Eu sei que nesse momento você deve estar pensando assim, cara, mas falta muito pouco, muito pouco mesmo. Mas preste atenção em mim, você pode ainda conseguir ampliar fortemente o seu número de acertos. Vários alunos já conseguiram fazer isso em pouco tempo, 1, 2 semanas, e conseguiram chegar à tão sonhada marca dos 40 acertos. Então, se você está pensando aí que é tarde demais, cara, começa a usar essa técnica, clica no primeiro link da descrição, conhece todas as outras técnicas que eu vou te ensinar para a prova de Ciências Humanas do Enem, lá no meu curso, no Plano do Gabarito. Para você que está vindo desse vídeo que está desesperado, o curso tem uma condição promocional de matrícula. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, deixa um comentário aqui que eu respondo para vocês. Se você gostou dessa técnica, essa técnica é talvez assim, que os meus alunos lá no plano mais acham bizarra, porque é uma das mais fáceis de ser exercida e uma das mais espantosas, né, da simplicidade de como isso pode tirar quase que um acerto automático. Se você gostou disso, deixa o seu like aí. E se você está com dificuldade de conhecer, né, de conseguir acertar mais questões, cara, o Plano do Gabarito é para você. Vem, que ainda dá tempo de mudar a tua prova de humanas do Enem. E comigo você vai conseguir. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima.